Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Já estávamos falando aqui do Piatto Bello. Hoje, sexta-feira, né? Sextou, Rec? Sextou e amanhã é sábado e depois é domingo. Tem um final de semana inteiro para ir lá na Piatto Bello. Tá ali, ó. Piatto Bello, tá aí o telefone. Tá aí Galeteria e Casa de Massas. Tem até massa doce. Que espetáculo, hein? É um festival de massas, de galetas e polenta e costela de porco e tudo mais. Estamos falando que hoje é sexta-feira, dia de você fazer aquele famoso agrado para a dona encrenca, né? Ou para o senhor encrenca também, né? Porque né? Vai levar a dona encrenca hoje na Piatto Bello? A dona patroa pode estar assistindo, né? Pode. Tem o senhor encrenca também, né? Tem também, claro, sim. Porque tem um Zé Bronquinha que, né? Vai levar hoje a dona encrenca no Piatto Bello? Ou no Piatto Bello ou em algum outro lugar, porque o Piatto Bello é muita frequência, entendeu? E sempre no mesmo lugar. Agora dá para ir sempre lá no Piatto Bello, porque ela não enjoa. Não enjoa mesmo. O que tem de variedade lá é um espetáculo. Tá muito bom. Tradicional de Canoas, hein? Tradicional. O Alexandre Maier vem de Porto Alegre só para ir no Piatto Bello. Já fiz isso muitas vezes, de verdade. Morei aqui em Canoas muitos anos também. Boa noite. Boa noite, Fabrício Berto. Fabrício, Maurício, Rec. Já fiz isso muitas vezes, de verdade. Piatto Bello é Tem que aproveitar também para tradicional aqui da cidade. Colocar todo o serviço em dia, né? Ela vai estar descansado. Não tem muita explicação, sabe? Vai. O Alexandre é pai fresco. Exatamente. Né? Então, vou fazer uma faxina e cuidar da cria. É isso aí. Esse aí é o serviço em dia que eu falei. Claro. Vai pensar, não é? Vai pensar outra coisa. Né? O que é que serve nesse final de semana para vocês aí, Alexandre, Fabrício? O Internacional empatar nem pode, né? O Grêmio empate é bom, não? Não é bom, não. Não? Não é bom porque eu havia... A última vez que eu vim aqui... Tu ainda tá brabo com o Tite? Olha, eu até não queria começar... Vamos falar de Grêmio e Palmeiras. Ele não queria começar com o espino marimbondo, né? Exatamente, ele não queria começar com o espino marimbondo para não cansar a audiência, né? Já virou uma crítica titânica, não é nem titância, é titânica. É titânica. No caso do episódio Everton, o que é dele tá guardado pro penúltimo bloco lá, por mais ou menos nós vamos falar um pouco disso. Mas de Grêmio e Palmeiras, Rec e Maurício e Fabrício, e o pessoal que nos assiste, eu tenho a dizer que não serve empate. Porque o que aconteceu? A última vez que eu estive aqui no programa, se fazia uma projeção em relação aos próximos 4 jogos do Grêmio. Não sei se o Maurício lembra, se o Grêmio deveria fazer 10 em 12 para voltar a se candidatar. Eu disse, inclusive, que achava que não, tinha que fazer 12 em 12 para se candidatar mesmo. Acho que o Grêmio jogou uma ótima oportunidade de se candidatar mais efetivamente nesses 2 pontos desperdiçados contra o Bahia. O que acontece para o Grêmio jogar tão pouco? Eu não sei, eu acho que bateu uma preguiça mesmo, assim, né? O Grêmio entrou meio com a perna mole, porque tu olha os 2 times assim, vê uma diferença enorme. O Grêmio é muito melhor que o Bahia. Não, prova disso é que sem fazer muita força ganhou lá no primeiro turno do Bahia, né? Que o professor Guto Ferreira estava treinando o Bahia, agora trocou de treinador. Mas o Grêmio ganhou sem maiores dificuldades lá do Bahia. O Grêmio é um time muito melhor que o Bahia, só que não sei o que aconteceu, foi uma desatenção ali. E tomou 2 gols. E eu acho que aqui tem que agregar também algumas escolhas equivocadas do treinador, né, do Renato. Primeiro que insistir numa formação com o Maicon e Cícero é uma insistência que tem nos custado muito caro. Essa formação só serve em jogos que tem algum nível de facilidade. Por exemplo, quando o Tucumã rendido aqui, pode jogar os 2. Agora, num jogo que o Grêmio precisa pontuar, não dá, porque eles deixam a meia cancha, a saída de bola do Grêmio muito lenta. Um jogar no lugar do outro, não vejo nenhum problema. Eu até tenho uma preferência, já falei aqui, pelo Matheus Henrique, que eu acho mais interessante. O Michel já está ficando no banco, já ficou contra o Bahia. Ele tem que jogar. Porque daí tu consegue dar uma consistência defensiva melhor pro time do Grêmio. O Michel protege mais a área. Aí o cara pode ir indo. Exato, mesmo. E tem mais pulmão, tem mais perna. Além de dar mais proteção à área, ele também é um volante com boa saída de bola, né? Que sabe fazer uma tabela, tem uma chegada à frente. Ele é um bom jogador, ele é mais jogador do que o Cícero hoje, assim, né? No repertório completo daquilo que ele pode oferecer. Ainda que eu acho que o Cícero ainda tem bola ainda para oferecer para o Grêmio. Não acho mau jogador também, mas ele não é um jogador que cumpra muita tarefa defensiva
E é um jogador lento tanto quanto o Maicon. Com a diferença que o Maicon é muito mais jogador, muito mais técnica, muito mais refinado. E tu acha que essa queda de rendimento do Grêmio é em razão dessas más escolhas, as escolhas equivocadas do treinador? Porque se a gente analisar, como o Rec perguntou, o que aconteceu no jogo contra o Bahia, o Grêmio, há bastante tempo, o desempenho deu uma diminuída, né? Não, eu acho assim, eu acho que... Vamos por partes, assim, Fabio. Nesse jogo contra o Bahia, eu acho que tem muita coisa... Eu acho que tem uma parte que é anímica, de início de jogo, assim, de perna mole. Daí a culpa é dos jogadores e não do treinador. Mas tem escolhas erradas do Renato. Eu já falei da escolha errada na escalação, vou falar de outra pior ainda, que foi na alteração, né? Quando ele teve que tirar o Everton, ele botou o Marinho. O Marinho foi fundamental. Se não entra o Marinho, o Grêmio não empata. Sim, tá bem. Ele sofreu pênalti, mas os outros 14 lances que ele recebeu a bola na frente, ele perdeu todas pro zagueiro e ele dá condição pro jogador do Bahia fazer o segundo gol. Né? Então empatou, ele sofre o pênalti de um gol, mas dá condição para o outro, tá 1-1, então. Exatamente. Até no lance capital. Mas eu achei que ele não entrou tão mal assim. Muito mal. Mas ele tava mal. Os últimos 10 minutos de jogo, ele foi fundamental. Sim, mas ele jogou quanto tempo? Ele jogou bastante. Ele jogou 50 minutos, né? Então os outros 40 tu não lembra dele. Em 50 minutos ele Marinho foi bem em 10. E ele tinha o PP, quer dizer, o Grêmio tem um jogador que rende mais quando entra, né? Que é o PP. Ou então tu faz uma outra formação, bota o Jean-Pierre no meio, adianta um jogador, sabe? Ontem eu fiz uma enquete. Outras tantas escolhas melhores do que colocar o Marinho que ele tinha para fazer. Ele colocou o Marinho. Ontem eu fiz uma enquete da Rádio Grenal. Quem faz mais falta? O Everton ou o Marcelo Groi? Deu uma saraivada pro Everton. Claro. Óbvio, né? Porque o Marcelo Tá me Groi... chamando de burro, então. Não, porque não é burro. lá na Argentina eu acho que o Everton faz menos falta do que o Marcelo Groi. Não, é que a pergunta era muito ampla. Não, de jeito nenhum. Na Argentina o objetivo é voltar vivo. Aí tu precisa de um sistema defensivo sólido. Mas contra o Palmeiras tu precisa marcar gol. Mesmo vai ter que ter assim, saído. gente, porque Lá o seguinte, o River vai ter que sair pro jogo, Rec. O River vai ter que definir lá, porque se vocês analisarem, eu olho bastante a Libertadores, o River não sabe jogar fora de casa. Jogar, que eu digo jogar, buscar o resultado. Ele joga o Cruzeiro, assim, defensivo, esperando, né? Ele não sabe jogar, então ele tem que definir em casa. Para definir em casa ele vai ter que sair. Ele sair vai dar espaço. Aí o Everton é fundamental. Será que o técnico vai se atrapalhar com o excesso do contingente? Volta o Pitt, volta o Enzo, o Quinteiro vai se recuperar? E aí sai o Escoco do time. Para minha surpresa... O Escoco é o goleador sendo reserva. Foi o jogo, não sei se foi a Libertadores ou um jogo do argentino... o Quinteiro era reserva do cara. É reserva. Ele botou no segundo tempo, mas que absurdo é esse? Como é que ele vai ser reserva? Mas é rodízio? Tá, mas que rodízio? Rodízio, a gente tá vendo rodízio, caindo na tabela o rodízio. Ué, né? tá secando? Tá caindo. Não, domingo, né? Vamos ganhar do São Paulo e o rodízio vai ficar lá embaixo ainda, né? Mas o Filipão tá fazendo rodízio também. Rodízio bom é lá na Piato Belo. Tem elenco, né? Vamos combinar, né? Tá louco. O time do Palmeiras no banco e no time titular, aí tu escolhe, né? Fecha o olho e escolhe, tem o Guerra, que vamos botar o Guerra. Felipe Melo, aí tu começa, né? Dudu, o Daverson aqui. O William Bigode, volta e meia no banco. O William Bigode reserva às vezes, cara. Olha só a força do grupo do Palmeiras. Eu acho que o River tem um grupo bom e é um time mais ajustado no momento, mas ele tem uma defesa muito pesada. E eu acho que o contra-ataque com o Everton, se vier a jogar, vai ser a arma fundamental do Grêmio lá na Argentina, porque o Grêmio vai ter espaço para jogar. Claro, nessa linha o Grêmio perde o escape, né? Perde a chegada na frente, a bola tem que ficar um pouco no campo ofensivo, né? Não dá pro Grêmio ficar só no campo, né, esperando o River. O Grêmio não sabe jogar assim. O Grêmio joga com a bola no chão, tabela e chegada na frente. Contra o Estudiantes jogou o PP, né? Entrou o PP. Começou lá. Sim, mas daí tu tem que olhar. Se tu tá fazendo isso para fazer uma comparação com o Marinho? Não, porque assim, o PP em um jogo na Argentina não conseguiu ter o efeito que precisava o Grêmio naquele momento. Mas se encabulou. Não, tudo bem. Encabulou. Agora imagine num jogo contra o River no Monumental de Nunes. Não, eu acho que isso justifica o porquê que o Everton faz muito mais falta. Porque se não joga o Marcelo Groi, joga o Paulo Vitor não é o mesmo nível de goleiro do Marcelo Groi. Mas é um goleiro experiente, um goleiro que já andou garantindo vitórias do Grêmio no Campeonato Brasileiro por boas atuações que teve, né? Foi muito bem contra o Corinthians lá no Itaquerão, foi muito bem no jogo contra o Fluminense lá. Agora fosse o Bruno Grassi o substituto, talvez a falta do Marcelo Groi seria roubado. Acho que sim. Aí nós estava lascado. Né? Aí estavam roubados. Exatamente. Mas andou jogando bem aí há poucos dias, fechando o gol. Acho que foi contra o Corinthians, isso. Eu citei o jogo contra o Corinthians. Não, quem jogou contra o Corinthians foi o Bruno Grassi. Mas mesmo assim, né?
O Paulo Vitor é um jogador que eu acho que A oferece amostragem do Paulo Vitor é Nossa, melhor, nossa, é mais muito qualidade, mais. Não, é mais É o goleiro experiente. titular do Flamengo, né? Outra prateleira, né? Agora, o que está se definindo nesse campeonato brasileiro, e desde sempre, né? Desde a 15ª rodada, para não dizer desde sempre, foram 2 grupos de times. Sim. Se estabeleceu ali na sequência, só mudavam de lugar. É. Flamengo era líder, o Grêmio não Paulo, chegou a ser líder. Palmeiras, né? O Inter foi líder, o São Paulo foi líder, o Palmeiras. Palmeiras agora é líder, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio é que não chegaram à liderança. Acho que o Atlético ficou numa rodada na liderança, se não me engano. Com uma rodada. Não, acho que Mas o Atlético liderou, não sei se não foi umas 2, 3 naquela sequência do Roger Guedes, né? Que estava muito bem. Isso. Aí quando ele foi vendido, que foi... Quando ele foi aí já vendido se via pré-Copa, que tal. ele era o destaque do time. Né? Mas mudou 5 vezes de líder. Sim. Né? E São Paulo, Palmeiras, Internacional, Flamengo e o Atlético Mineiro. eu acho que Mas o chegou a Grêmio liderar. ficou 2 ou 3 vezes como vice-líder também. Então, se definiu ligeirinho que seriam esses 6. Agora que o Atlético Mineiro, o Santos deu uma enjambrada ali, tem 39-45. É. Né? Mas se definiu ligeirinho. E dali para baixo, vários clubes grandes correram até em algum momento risco de cair mais. Cruzeiro, Corinthians, o próprio Santos chegou a estar entre os rebaixados. É. E ali tem Fluminense, que esteve muito mal, Atlético Paranaense muito mal, Botafogo muito mal, Vasco muito mal, Chapecoense, que vinha fazendo campeonatos razoáveis, ficou muito mal, o Vitória despencou, o Bahia despencou, né? E o que mais reagiu no segundo turno foi o Ceará. Ceará. O trabalho do Lisca e do Rospide, né? Também agora lá tá aparecendo bastante. Sabe né? que agora... E o América do O Adilson, Márcio, né? E o Márcio... O América do Adilson, mas o América está de novo na alça de mira. Mas Tá cambaleando, mas ele, tipo, antes da entrada do Adilson, ele tava no buraco. Ele tava na né? descendente. Tava no buraco, ele intensa. tava na curva para cair. agora o negócio do Ceará, que lembrou o Fabrício, esse jogo a menos seria trágico se tivesse aquela pontuação ridícula. É. Porque quando o Lisca pegou, se eu não me engano, tinha 3 pontos. É. Fez 27. Loucura, O Lisca. né? O Ceará, em 8 jogos do retorno, fez 14 pontos. Aí. Eu vi que o Ceará tinha chance quase de não cair 2 pontos por partida. É isso aí. naquela vitória deles no Maracanã, né? O Flamengo pressionando atrás do gol, pressionando. Aí no último final minuto. eles, meteram um golzinho e levaram 3 pontos ali, né? É. No Maracanã lotado. E ganhou do Às Corinthians. 11 da manhã. Ganhou do Corinthians, por pouco não buscou ponto aqui na arena. Por muito pouco. pouquinho. Não fosse Pouquinho. aquela cobrança de falta. 2 vezes na frente. Golaço do gol. Exatamente. O Grêmio teve que, no final, virar o resultado. Deu muito trabalho. E o Ceará tem jogadores. Tem jogadores com características ofensivas. Né? Por isso que o Jogadores de Ceará pode velocidade. incomodar o Palmeiras na rodada seguinte. Sei. Onde Ele é o tá jogo? incomodando todo mundo. É em São Paulo, mas ele tá incomodando O todo bom mundo. do Ceará é que não precisa mandar bicho extra. Né? Contra o São Paulo. Já eu vi tem o jogo Lisca também, ali que motiva. Contra o São Paulo faz o gol aos 40 minutos, né? No segundo tempo. Sim. Com o Diego São Souza. Paulo eles complicaram, com o Flamengo eles complicaram no Com o Maracanã, Inter ganharam. aqui, com o Inter Grêmio eles na complicam Arena. aqui, o Grêmio, eles complicam todo mundo fora. Por que a gente vai tirar como favas contadas o jogo com o Palmeiras? Pode um empate, talvez. Quem é que Mas vocês difícil, acham? né? Quem é que difícil. vocês acham que fica entre os 4 e quem vocês acham que cai? Vamos lá, Inter, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Tira o São Acho os Paulo? 4, tira o São Paulo. Tira o São Paulo e o Atlético Mineiro. E o Atlético É Mineiro que o Atlético também. tá bem atrás. Alexandre. Eu acho que o Flamengo, porque pode ser que seja o São Paulo, porque o São Paulo também anda cambaleando. Mas no São Paulo eu vejo mais fôlego assim, para o São Paulo se manter nessa turma de cima. Que o Flamengo, eu estou sentindo o Flamengo meio baixo astral, assim. O Flamengo acho que meio que sentiu as eliminações, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Eu acho o que Paquetá é um jogador que já está vendido, né? Que é o melhor jogador do time. Então, não sei, acho E que a tem uma depressão ali A no Flamengo. tabela do Flamengo é um pouco mais difícil desse grupo aí também, se parar para pensar. Agora, a tabela do Flamengo é mais difícil desses 4 que a gente Mas sentiu, o Flamengo, nos últimos 5 jogos, ele ganha 13 e empata 2. ele tá Então o na- Flamengo tá na ascendente. exato. O São Paulo Tá na descendente. fez 6 pontos nos últimos 15 disputados. Se perde domingo agora, daí... Se perde domingo, aí degringola é de crise, vez. né? Eu, Eles vão lembrar do preparador do Aguirre lá. eu só... Pode escrever, pode escrever. Aí a culpa vai ser dele, com Não, certeza. já é. No Atlético também saiu de lá Claro. com um problema na preparação física. No São Paulo,
algumas pessoas diziam que o São Paulo só estava bem porque não fez a pré-temporada com o preparador do Aguirre. A base era de outro Mas preparador. o Alexandre não disse quais são os 4. Palmeiras, São Paulo, Grêmio Internacional. Não necessariamente nessa mesma ordem. Acho que o Internacional provavelmente fica na frente do Grêmio, inclusive. Eu acho que o Grêmio terá dificuldades enormes se perder para o Palmeiras. Eu acho que não. Eu acho que não passa O por Grêmio esse está jogo com o apontando Palmeiras, bem. né? O Grêmio está apontando bem em casa. Eu acho assim, se o Grêmio passar para a final da Libertadores, estudando a tabela e analisando o estilo do Renato... Na final o Grêmio... tem 2 jogos com as reservas. O Grêmio deve preservar até o final do campeonato o time em 6 jogos. Por que eu digo 6 jogos? Mas 6 de 10? Então vai preservar em 6 Mas de por 10. isso que eu estou dizendo. Por isso que o Grêmio vai... O Grêmio, se perder para o Palmeiras... aí abandona o campeonato. E outra coisa, aí vai ter dificuldades enormes para ser o 4º colocado. Não precisa porque os jogos são espaçados, não precisa poupar em 6. Ele vai poupar em 6. Se o Grêmio chega na final da Libertadores, é a praxe do Renato. Ele não vai deixar os seus titulares jogando quarta e domingo no Brasileiro. Não, claro que não. Porque aqui, ó, os jogos do Grêmio... por semana. Esse jogo contra o Bahia foi trágico. Foi horrível. Foi horrível. O Grêmio podia buscar o título, se não fosse. Eu estava animado, vinha aqui, ó. Sim, O seria Inter a tinha quarta perdido vitória na seguida. sexta, né? É. O Inter tinha perdido na sexta. Passaria o Internacional, inclusive. A projeção Seria de... vice-líder hoje, né? Sim. A projeção de jogos do Grêmio... E nos critérios, ganhando do Palmeiras, seria líder. Ganhando sim. Ganhando sim. Já vou te dizer aqui, vamos ver. Se tivesse 53, seria uma vitória a mais 15. Palmeiras tem 16, 16 a 16. Saldo 21 a 25. Dependia de qual o score teria feito. Não, o Grêmio teria pelo menos mais um gol de saldo. Teria 22. Mas seria taco a taco. Taco a taco, porque daí ficaria um gol para mais, um ou outro. Um mais para um, outro menos para outro. Por que eu digo que o Grêmio vai preservar em 6 jogos? Por que 6? O Grêmio certamente vai preservar contra o América Mineiro. 3 dias antes do jogo com o River. Isso é certo. O Grêmio pode ganhar com os reservas. Não, mas vai preservar. Não, mas o América é lá. O América é lá. Não é aqui. Vai preservar. Preserva com o Sport Recife entre os 2 jogos com o River Plate. Esse é aqui. Esse é aqui, mas vai preservar. Para chegar na sua... Aí você coloca o seu Verardi lá que tá bom. Bom. Mas... Esse é jogo pro Grêmio ganhar com os reservas, de verdade. Assim como ganhou do Vitória aqui. Mas vamos Meteu lá. 4-0 no Vitória. Exato. Bom, mas vai preservar. Eu fiz o cálculo de quantos jogos o Grêmio vai preservar. Passando para a final, dia 3 de novembro enfrenta o Galo. Dia 7 é a final. Vai preservar. Ele não vai botar os titulares 72 ou 90 horas antes de uma partida decisiva. Vamos de novo. Já preservou contra o América? Preservou contra o América, contra o Sport. Passando para a final, vai preservar com o Galo. Tá? Entre os jogos da final da Libertadores, entre o primeiro e o segundo, porque tem data FIFA, joga dia 7 a final da Libertadores, dia 11 com o Vasco em casa, dia 14 com o São Paulo fora, dia 17 com a Chape fora, dia 21 com o Flamengo fora e dia 24 com o Vitória fora. Nesses aqui, o Renato vai botar de 2 a 3 jogos no máximo. Não acho isso, porque é o seguinte, se a final é 28 de novembro, o Grêmio precisa, a rigor, poupar no jogo que é... Até para ter ritmo de jogo. O Renato, pelo que ele... Vai dar férias pros caras, pelo que ele adotou como prática... Esquema Celso Rotti antes do Mundial? Pelo que ele adotou como prática no mês de agosto, que ele deixava os jogadores atuar uma vez por semana, ele vai botar, passando para a final, os jogadores em campo dia 7, que é um dos jogos da final, dia 14, que é contra o São Paulo no Morumbi, e dia 21 com o Flamengo. Nos jogos, nos finais de semana, ele vai preservar. E o que vai influenciar e com também o Vitória, aqui, ele vai poupar também. Não, acho que não. O Boca Vitória é 3 dias antes. Se o Boca chega na final, qual foi a posição dele no geral? Com o Boca, a final é em na Porto Arena. Alegre. Se for com Palmeiras, aí é lá em São Paulo. Arena. Só o Palmeiras, se a final é lá. Agora, veja, tá esquecendo no seguinte detalhe. O Grêmio não pode poupar em 6 partidas, porque o Grêmio não tem certeza do título da Libertadores. O título da Libertadores é também, além do prêmio, né, enfim, da conquista gloriosa da América, pela 4ª vez, etc., da vaga para o Mundial, do prêmio em dinheiro, é também uma vaga para a Libertadores 2019. Essa vaga também estaria em jogo no Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio bota 6 jogos com reservas em 10 jogos que tem para jogar, o Grêmio se candidata para sair do G4. E o G4 é uma vaga direta. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, sim, não dá para fazer isso. Se perder para o Palmeiras dar uma brochura... Não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que o Grêmio poupará
na véspera de cada um dos 4 jogos e fim. Então, é o que o Grêmio precisa fazer. Vou dizer mais O resto é dosagem, entendeu? O cara tá meio capenga. O Michael tá sentindo. Tira um jogo, bota o Cícero, bota o Matheus. Aí tu vai girando mais no time, do melhor time que tu possa botar. São 5 jogos entre a primeira partida decisiva da Libertadores e a segunda. Ele não vai usar a maioria dos titulares, pelo menos em 3 desses jogos. Ele vai preservar no mínimo em 3. Ele vai preservar certa... Vamos lá. Jogou... Depois do primeiro jogo, antes do primeiro jogo. Ele vai preservar antes do primeiro jogo, vai preservar depois do primeiro jogo. Aí ele vai ter 4 jogos. São contra São Paulo fora, Chapecoense em casa, Flamengo fora e Vitória fora. Com o Vitória, que é 3 dias antes, ele vai preservar. Vai jogar com o Flamengo. Vai jogar com o Flamengo e vai preservar contra a Chape. Não que eu concorde com isso, Alexandre, mas é o que o Renato vem fazendo. Quando tem jogo decisivo, ele faz isso. Em agosto, ele só jogava com os titulares nas quartas. Olha aqui, ó. Mas apertou, não dá mais para fazer. Ele vai ter que ter uma conta de equilíbrio diferente. Aí ele vai dizer ele vai dizer que apertou a parte física e se ele não fizer isso, ele não tem chance de ganhar a Libertadores. Então, vou dizer mais. O Internacional depende muito do Grêmio nesse jogo. Aí que tá o problema. Porque se o Internacional ganhar 2, o Inter não empata com o Palmeiras se o Palmeiras ganhar do Grêmio. Tem que ganhar do São Paulo, ganhar do Santos. E aí vem o Palmeiras contra o Ceará e vai a 62 se ganhar do Grêmio do Paraná. Aí obriga o Internacional a ganhar 3 na sequência. Contra o São Paulo. O Santos. Aí sai para jogar fora. E aí joga com o Vasco fora. Vasco no Rio. Obriga o Internacional a ganhar as 3. Mas isso projetando que o Palmeiras ganhe do Grêmio... 2 e do Ceará. Obriga o Inter a ganhar 3 para chegar nos mesmos 62. E ainda o Palmeiras ainda tem mais um jogo depois do Vasco. Para ser campeão, ele tem que ganhar no mínimo 2 fora. Uma, na minha projeção, era o Sport. Não fez esses pontos, vai ter que buscar mais uma. Porque eu já estou eliminando o Paraná da última rodada. O Paraná, né, tá morto, vai ser a última rodada em Cascavel lá... Estádio lotado de colorados, então isso aí tu já conta, né, entre aspas, como 3 pontos. Não, tem que buscar mais um jogo fora. Levaram o jogo para Cascavel? Como é que esse jogo foi para lá em Cascavel? Não foi ainda, mas não foi, mas o Paraná quer vender o último mês todo fora, porque o Paraná morto, sabe que caiu. Agora, olha... Quer fazer renda, né? Vou dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Senão não paga nem... Se não confirmarem logo e o Internacional não melhorar, esse jogo também não pode ser tão interessante para o organizador do jogo lá. Tem um famoso dirigente de futebol aí que gosta muito de Cascavel, hein? Não vou dizer quem é. Dirigente aí do alta patente aí de federações e tal, né? Cascavel? Gosta bastante. Adora levar um jogo para lá. Mas não estou falando dele agora, deixa ele para depois. Presidente Noveleto? Não estou citando. Se não de federação, só pode ser o Noveleto. Poderia ser outro qualquer. Não, mas teve um jogo em Cascavel mesmo que estava marcado lá, um Grenal, né? O Grenal do Gauchão, não é? Exato, Misteriosamente surgiu do nada, assim, um assunto assim, o jogo vai ser em Cascavel. Por quê? Não, porque alguém quer. Deixa assim. Vai. O presidente está aí para arrumar dinheiro para os clubes. Não, o presidente, não, tu falou dele, eu não estava falando dele, tá? Mas nós estamos muito contentes com ele que ele arrumou a Copa América para nós. Estou muito feliz. Tem certeza que ano que vem eu não vou ver o Alexandre Maier reclamando aqui no Cadeira Cativa que o Noveleto esse programa. Que o Noveleto marcou os jogos da Copa América para a Arena para estragar o gramado. Não, depois que o rapaz da ESPN disse que o Noveleto estava pressionando a arbitragem em nível nacional, o primeiro dizer, mas é forte esse Noveleto. Isso ele não ia fazer. Não, isso agora estou falando sério. Isso também aí já... Meu Deus! Aí já tem um chororô da imprensa paulista, misturando bairrismo com... Isso aí é um alerta. Eu coordenei o presidente Noveleto, mas eu não sou louco também, né? De ficar também cometendo essas coisas mais irresponsáveis, eu também não acho legal. Mas nós estávamos falando da posição do Grêmio também, assim, das chances do Grêmio. Eu acho que esse jogo contra o Palmeiras pode reposicionar o Grêmio mais uma vez. Aliás, é engraçado, né? O Grêmio já desistiu do campeonato umas 5 ou 6 vezes, né? Por exemplo, depois do Grenal, todo mundo tinha certeza que o Grêmio tem um bom time. O Grêmio vai lá, joga uma grande partida e ganha em qualquer lugar. 3 seguidas. O Grêmio está tentando desistir do campeonato e os outros não deixam. Também tem isso. Porque também, aí, às vezes, tu encontra porque Por exemplo, o São Paulo tinha um jogo contra o América Mineiro que todo mundo olhava. Agora o São Paulo vai dar uma desafogada, né? Foi um jogo que o Internacional perdeu ou empatou, inclusive, não lembro. Mas que o Internacional não pontuou na rodada e o São Paulo tinha um jogo contra o América Mineiro. Agora o São Paulo... A partir daí o São Paulo vai levantar voo.
Empatou em casa. Sabe que eu estava vendo aí, tem confrontos que marcam, até ver quanto o histórico de Grêmio e Palmeiras. Foi na rodada que o Inter empata com o Corinthians. No início da rodada, o América Mineiro empata com o São Paulo e aí o Inter... agora o Inter pode... O jogo das 11 da manhã, esse jogo. E aí empatou com o Corinthians. Não, o jogo São Paulo foi no sábado. Sábado, 4 da tarde. Vê o retrospecto de Palmeiras e Grêmio para mim aí no Campeonato Brasileiro, Maurício. Mas o confronto de Internacional e São Paulo é um equilíbrio impressionante. Em 76 jogos, são 27 vitórias do São Paulo, 26 do Internacional e 24 empates. Impressionante. É impressionante. Se o Internacional ganhar agora, fica 27-27. Tem outro dado estatístico desse jogo. O D'Alessandro, se jogar, vai ficar como o 4º jogador que mais vezes vestiu a camisa do Internacional. Em todos os tempos. 109 anos de existência. Se jogar mais 32 partidas... As 32, que daí ele passa para terceiro. Passa para terceiro e tira o lugar do Vinck. E olha, nos tempos atuais, isso parecia muito quase difícil, impossível. Parecia quase muito impossível. difícil. Então, por isso que a torcida do Internacional gosta tanto do D'Alessandro. Hoje alguém me disse, ontem, lá na Rádio Grenal, mas sempre ganhando uma fortuna. Mas ele é um jogador que sempre ganhou bem. Um jogador top de linha, né? Um jogador top de linha, fez uma carreira... Ele não foi por amor ao clube, mas ele ganharia em outro lugar. Ele ganharia bem. Ele foi convidado para ir para o Cruzeiro. Tá? Não, o jogador dessa prateleira não ganha pouco em lugar nenhum. Não ganha pouco. E a carreira que ele construiu no Inter também, né? Ele, como é que eu vou dizer? Sustenta, né? Ele ganhar um alto salário, né? Adentro diz assim, mas ele não rende mais. Sim, ele tem 36 para 37 anos, né? Tem idade, acho que ele regula de idade com o Douglas, eu acho, né? Por aí. Vai fazer 37. Eles têm bola, enfim, são jogadores de alta técnica, mas obviamente fisicamente eles não são mais o auge, o esplendor físico que eles tiveram aos 20 e poucos. Eles não estão no ápice da carreira, Mas isso vale para qualquer veterano, né? Isso vale para o Nenê, que está no São Paulo, vale para o Fred, que está no Cruzeiro. Quer ver, o Tinga... Que ganham bem também, né? O Tinga, quando saiu do Internacional, se dizia, está em fim de carreira, vai terminar a carreira, jogou mais 3 anos no Cruzeiro, ganhando mais do que ganhava no Internacional. O Seedorf, né? Lembra do Seedorf? Veio com quase 40 anos para o Brasil, jogou o fino da bola. Botou o Botafogo na Libertadores com quase 40 anos. Né? O cara não tem bola, o cara se cuida, obviamente. Viu o que é a mulher? Né? Zé Roberto com 40. O que é a força da mulher? A mulher era brasileira, brasileira, né? Sim. E arrastou o Seedorf para jogar no Botafogo. O que é o Seedorf não casa com o Botafogo, casa com o Grêmio, com o Inter, Palmeiras, com o São Paulo, Flamengo. Olha, nem sei se com esses, inclusive, né? Porque ele foi um grande jogador, né? Usando pelo nome que tinha, pela representatividade que tinha. Carreira, né? Agora, no Botafogo, todo mundo diz, mas como? O Seedorf é uma grife, né? O Eto'o andou querendo jogar aí, né? Mas foi legal, né? Foi legal ver ele jogando no Brasil. Uma pena que o futebol brasileiro não consiga atrair mais... Ele é o pai do Vitinho. Figuras desse tipo, assim, né? É verdade, no início da carreira, né? O Vitinho começou lá. Aliás, o Vitinho foi uma aposta frustrada do Flamengo, né? O Flamengo botou muito dinheiro no Vitinho. E rendeu pouco, né? Mas não é cedo para cravar? Eu acho que é cedo. Eu acho que é cedo. Ele demora um pouco. Que vem da Se ele arrancar no ano que vem na pré-temporada arrebentando, tá pago, né? A Europa né? joga uma vez a cada semana, uma vez a cada 10 dias. Então a gente tem que ter paciência. Porque se a gente for russo, né? Se a gente for considerar esse prazo para definir que o Vitinho foi uma decepção, dá para dizer o mesmo do Marinho, por exemplo. Eu ia dizer, tem que ter paciência. Não, eu tenho obrigação de dizer. O Marinho é uma enorme frustração, um enorme equívoco. A contratação do Marinho se demonstrou até agora. E a minha esperança com relação a ele na próxima temporada e expectativa de que ele reverta isso, essa expectativa é zero. Bom, o Renato tem tanta estrela que é capaz de ele marcar um gol na final, tá no que nem bico o Cícero do Marinho. Mas é que veio aqui e tá se arrastando, né? E não rende nada. Os guris da base estão rendendo mais que ele. Tu acha que tem alguma coisa estranha assim no ar? Não, sim, eu não sei. Não sei te dizer. Eu acho até que não, né? Porque ele foi bem recebido. Enfim, os jogadores, tu vê os jogadores falando sobre ele, gostam dele. Enfim, ele se adaptou. Do ponto de vista do ambiente, parece que ele está aclimatado. Assim, é amigo de todo mundo gosta dele e tal. Mas bola ninguém tá vendo, né? Eu acho que tem que esperar uma pré-temporada. Eu acho que tem que esperar uma pré-temporada, mesmo caso do Vitinho. O Nico Lopes sofreu no início. O Nico tá estourando mesmo agora, a boca do balão agora. Ele chegou em 2016, no meio de 2016, na mesma janela. Entendeu? Então ele tá rendendo um bom futebol agora, mas mesmo assim ele já foi goleador do Inter ano passado
E é um dos goleadores esse ano, então acho que a gente tem que ter paciência. O Nico acho que mais sofreu na mão de treinadores do que qualquer outra coisa. Também. Ou que está no lugar errado, mas ou que pegou o banco na hora errada. Mas adaptação também, ele corrigiu um problema dentário também, até a gente conversava aqui esses dias, né, com o Dr. Claudio Etzberger também. Então acho que a gente tem que ter paciência. Eu acho que tem que ter tanto com o Marinho como o Vitinho. O Marinho veio do futebol. O desconto que eu dou ao Marinho é que ele veio do futebol chinês e aquilo lá não é um futebol do nível de competitividade do futebol brasileiro, né? Então aí o jogador que vem da China, ele tem um déficit, no mínimo um déficit físico ele tem. Né? Um déficit de embocadura, de ritmo, né? De nível de intensidade, de competitividade de futebol. Maurício, a estatística de Grêmio e Flamengo. A história. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras, de 71 a 2018, pegando só Campeonato Brasileiro, não os unificados. Isso. Palmeiras venceu 24 vezes. 24. O Grêmio venceu 11 vezes. 11. 19 vezes a partida terminou empatada. Ruim a estatística, né? Se nós ampliarmos essa estatística... É uma das mais disparelhas. É uma das mais disparelhas. De 2010 a 2018, o Grêmio ganhou 2 vezes, foram 5 empates e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias do Palmeiras. De 2010 a 2018. Ruim. A história recente do confronto é ruim pro Grêmio. O Grêmio e o Palmeiras era um cano de time. Quando era de igual para igual, ali na década de 90, havia um equilíbrio. Palmeiras tinha um pouco mais de vitórias, mas quando precisou, o Grêmio encarou, né? Em 2010, era muito rico, né? Nos anos 90 também. Em 2010 foram 2 vitórias do Palmeiras, 2011 foram 2 empates, em 2012 o Grêmio ganha uma partida e empata outra, em 2014 um empate e uma vitória do Palmeiras, em 2015 no primeiro turno a última vitória do Grêmio, no segundo turno de 2015 no primeiro de 16 o Palmeiras ganha, segundo turno de 16 termina empatado. E aí, 17, 2 vitórias do Palmeiras, 18, o Palmeiras aí ganhou a primeira vez. Eu ia fazer essa observação. Aí tu pega 2014, quando o Palmeiras volta pro seu novo estádio, né? Aí volta pro seu novo estádio, volta com o novo patrocinador, no caso da Crefisa. Aí é essa potência que a gente viu, né? Chegou já ganhando a Copa do Brasil lá com o Filipão e dali ele... Né, começou a pegar esse porte financeiro. Ganhou mais uma Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira também. De 14 para cá, isso, pega o estádio. Pega o estádio novo quando eles voltaram e começaram na Arena. 2014 começa com um empate. Aí o Palmeiras ganha uma. Allianz Parque. 2015, o Grêmio ganha a sua partida em casa. Afora perde. E aí encara uma sequência. É a maior sequência de jogos do Palmeiras sem perder no confronto com o Grêmio. São 6 jogos. Lá em São Paulo. Mas tô achando um pouco o Inter e São Paulo, acho que aqui, esse 77 que eu tenho, acho que é na história. E acho que aí é total. Tá? Acho que engloba campeonato Robertão, Libertadores, Copa do Brasil. Depende dos números, né? Tem que ver quantos jogos dá, né? Porque, em regra, no máximo 2 jogos por ano, em alguns períodos. Deu 54. Deve ser. Mas assim, ó, a última vitória que eu lembro do Grêmio contra o Palmeiras lá, acho que era o Grêmio do Celso Rotti, um gol do Tcheco de falta, se não me engano, ainda no velho Palestra. Isso foi em 2008. 2008, sim. Naquele dia o Grêmio passou do Palmeiras. Isso, e o Palmeiras veio caindo, né? Foi o ano que o São Paulo foi campeão. A disputa de Grêmio e Palmeiras era muito maior com que o São Paulo, que corria por fora. O São Paulo era o terceiro. O Grêmio se tornou líder ali. E aí se distanciou definitivamente do São Paulo e deixou o Palmeiras para trás, gol do Tcheco. Pegando desde 61, aí pegando os torneios unificados. Vamos ver então. O Palmeiras tem 32 vitórias, 14 vitórias do Grêmio e 22 empates. Não, piora, então. Vamos deixar a outra, então. Deixa a outra, que a outra está melhor. É que o Palmeiras acho que tem mais títulos. É que o Robertão, o Palmeiras tinha... Acho que 2, né? Não, e agora deu... Agora sim, agora deu parecido com o Internacional e em termos de... O Palmeiras ganhou 4 vezes, né? A Taça Brasil, o Robertão e tal. O Inter e São Paulo tem 77, Grêmio e Palmeiras tem 68 jogos. Ainda assim dá uma diferença. Inter e São Paulo pegando só campeonatos brasileiros. O primeiro confronto é em 67. São 18 vitórias do Inter, 24 do São Paulo e 19 empates. Então aí deve ter aqui nesse meu aqui, tem Libertadores. Tem Libertadores, Copa do Brasil. Que aí o Inter deve ter um pouquinho mais. Bom, você tem ouvido falar que o Carlos Biedermann pode ser candidato à presidência do Grêmio? Não, nunca ouvi falar. De verdade, assim, nunca ouvi essa cogitação do Carlos Biedermann. Não me surpreende, porque ele é presidente do conselho, é uma figura conhecida, tem
tem expressão dentro do clube, mas é a primeira vez que eu estou ouvindo falar, de verdade. Sabe que eu perguntei para um presidenciável do Grêmio se ele ia ser candidato. Ah, já tem presidenciável? E aí ele me disse... Mim não ligaram ainda. Mas tem uma movimentação aí no conselho que... E eu fui atrás e cheguei ao nome do Carlos Biderman. Pode ser. Então, vamos ver. Não, tem várias movimentações. Doutor Adalberto Praz é candidato sem ser. Como é que é candidato? Porque ele tem o pupilo dele, que é o Ico Roman, seria o candidato dele. Mas, no fundo, o desejo dele é concorrer. Não sei se não vai ou vai, se vai ter coragem ou não. Ele vai me desmentir, porque ele até me dá um pau no Twitter, não tem problema nenhum. Também não tinha ouvido. Porque ele é bom no teclado. O Ico Roman, que é outro bom de teclado. É bom no teclado, eu acho. Tem que ser bom de voto, né? Ali... Mas esse pensamento aí é mais ou menos aquela música do Silvio Santos, do não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou. Não, só sei que indo eu não fico e ficando eu sei que não vou. Mas o outro não é pré-candidato, nem candidatável, mas especula que possa concorrer. É o Oderich, Cláudio Oderich. Cláudio Oderich. O Marcos Herman não vai por causa da imprensa? O Marcos acho que também foi especulado. Paulinho Luz foi lançado por alguns da imprensa, mas negou aqui veementemente que vai concorrer. Tem uma lacuna que prevê que o presidente possa concorrer. O presidente disse que, ontem pela manhã ele me deu uma entrevista na Rádio Grenal, ele disse que nunca cogitou e nem pretende cogitar e tal, mas sabe que tem. Aí eu perguntei, mas já foram reeleitos pela nova mudança aí da estratégia do Grêmio, o Marcos Herman e o Adalberto Praz. Então, já aproveitaram a lacuna da lei. Para renovarem no Conselho de Administração? Isso. Mas o limite do Conselho de Administração não são três mandatos? Não, duas renovações. Por isso, aí entra a primeira vez, renova uma, renova duas, dá 3 mandatos. Isso aí, foi o caso dos dois. Mas eles estão no terceiro. Pois é. Por isso que Fábio o Romildo... Koff 1, Não, mas é que nem todos estão desde Fábio Koff 1, né? O Cláudio Oderich, por exemplo, não está. Quem que são os que renovaram, que tu disseste? O Paulo Luz entrou recentemente. Quem está mais tempo é o Adalberto Praz. E o Herman. O Marcos Herman. Não, o presidente me confirmou que já houve... Não, o presidente Fábio Koff ficou uma só. É que assim, É Fábio Koff, Romildo 1, Romildo 2. Então antes era Paulo Odoni. Estatuto do ninguém Grêmio. está no quarto mandato. Estão todos os que estão há mais tempo estão no terceiro mandato. Mas vamos lá. 2 renovações. Ninguém usou uma renovação extra. Vamos lá, os vice-presidentes... O Herman e o... Vamos lá, artigo 90 do Estatuto do Grêmio. Não são 3, vamos lá. O Grêmio terá 6 vice-presidentes eleitos conjuntamente com o presidente para um mandato de 3 anos, permitida uma reeleição, os quais comporão o Conselho de Administração e um vice-presidente de futebol de nomeação livre. Ou seja, aqui já fala que é uma reeleição. No Estatuto do Grêmio. Presidentes e vices. Não, para os vices. Artigo 90 é sobre vices. Para presidente, é o artigo 82. O presidente deverá ser associado no Grêmio por mais de 10 anos, ininterruptos, maior de 28 anos, em pleno gozo de seus direitos sociais e será eleito para um mandato de 3 anos. Darley já está chegando lá, hein? Permitida uma reeleição. Darley vai chegar agora, no ano que vem ele vai ter 8 anos de sócio. Então, só na outra, o Darley nessa não pode concorrer a presidente. Tem que ter 10. Está se cacifando. Mas eu perguntei para o presidente confirmou que houve nessa lacuna, já se aproveitaram o Adalberto Praz e o Herman, mas ele disse que não pretende ser candidato. Então, Biderman, pelo que eu ouvi, Ico ou Adalberto Praz, ou nenhum dos dois também, né? Oderich, e acho que é por aí. Eu até vou buscar mais esse negócio dessa movimentação do Conselho, porque ainda estou com uma pulga atrás da orelha. Não sei se o nome único é o do Biderman. Então, mesmo com tudo que já ganhou o presidente, né, é que na cabeça de alguns não era para ter sido o Romildo em hipótese alguma. Então, alguns que paparicam o Romildo, lá no íntimo, diz, poxa, era a minha vez. Eu é que devia estar ali. Era eu que podia isso estar na política sempre tem, né? Sempre tem. Todo mundo é sempre um pouco mais generoso consigo do que com os outros, né? E via de regra, assim, né? Tem Tô gente falando que em tese, aspira, né, ser conceitualmente. presidente, né? Então, normal. trabalha para isso. Tem gente que aspira a chegar lá nesse cargo
A hora que sobrar, a pessoa vai querer, né? Você acha que um dia o Amarante vai ser presidente do Internacional? O Amarante, eu acho que para o Amarante ser presidente, ele precisa primeiro pegar um grupo grande para ele. Acho que ele precisa pegar um grupo grande. Apoio político maior. Exatamente. O problema hoje dele é o apoio político pequeno dentro do Conselho. Que é o que tem hoje o I9 com o Luciano Davi, com o Sigma e com o Dani Dubin, por exemplo. Eu acho que se o Amarante, né, vamos lá, fosse para um I9, por exemplo, né, ele entraria numa lista... Mas essa composição vai haver. Mas, né, eu não sei se tinha uma proposta para até ser parecido com o Grêmio, tipo 3 anos de mandato, 6 anos para o Conselho e também 3 candidatos para o segundo turno. Né? Deixar que o sócio do Inter escolhesse o presidente, né? Mesmo ele não tendo esse apoio forte dentro do Conselho, que hoje, né, nessa minha leitura, é quase impossível, né? Mas se abrisse uma terceira vaga, aí com 3 concorrentes no pátio, aí é diferente. Aí vai ganhar quem tiver o melhor discurso, apresentar o melhor projeto, aí ele tem grande chance. Mas hoje, no formato atual, ele precisa ter mais apoio político, né? Precisa ter um grupo maior, porque ele tinha um grupo, né? E ele saiu, né? Ele está meio, como é que a gente chama? Individual, assim, avulso, exatamente. Então, ele precisa de hoje, né, nos termos como funciona hoje, ele precisa de mais apoio político. Ou nem precisa seria um excelente candidato. Terminado o programa, vou dar uma passada no Zafari, porque eu estou sempre no Zafari, moro no Zafari. Então, economizar é comprar bem, tem que abastecer o final de semana, né? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa nesse feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. Está terminando o dia aí, mas se não abraçou o filho, não beijou, aproveita, porque eles crescem rápido, viu, Alexandre? E se esqueceu do presente, pode passar no Zafari. Passa no Zafari, ele tem de tudo. O Zafari tem até casa incendiando, né? Mas estávamos falando no intervalo, tem que mandar um abraço pro João Padeiro. Um abraço, meu amigo João Padeiro, está sempre na audiência. Tenho certeza que vai me ligar quando ele vier. Ele sempre que eu estou aqui, ele liga, manda mensagem. A gente sempre se encontra ali no Zafari do Menino Deus, a gente estava conversando. Já me ligou, grande amigo meu, entende muito de futebol. Sabe tudo, né? Já me ligou. Olha aqui, ó. Esse é especial. Veteranos, sim ou não? Cícero, Léo Moura e Douglas, para 2019. Eu acho que eles já têm contrato, se não me engano. Talvez o Léo Moura. Acho que até o fim do ano. O Cícero, o Léo Moura, não sei. O Douglas acho que tem, pelo que eu sei. Não, o Cícero ele renovou 2 anos. Não, o Douglas termina agora. 16. Até o final desse ano. O Douglas termina agora também. Os que estão com contrato esses 3 aí terminam agora. Eu não vejo, de verdade, assim, eu não vejo necessidade de renovação. O Cícero tem 34 agora. O Cícero, 34 anos. O Cícero eu não renovaria porque o Matheus Henrique está pedindo passagem, e porque é um jogador, inclusive, que não é titular. Tassiano. O Tassiano está aí também, bom jogador. Jean-Pierre. A fila tá andando a fila e a gurizada está pedindo passagem. O Léo Moura acho que já foi atropelado pelo Léo Gomes, já não é mais o titular da posição. E o Douglas é reserva, né? É um jogador que... Mas aí naquele conceito de manter o time reserva forte, porque ano que vem tem Libertadores de novo... Deixa 2 ou 3 cascudos. Mas daí contrata outros, o mundo gira, né? Eu acho que o Grêmio não casou com ninguém. Eu acho que o segredo do Grêmio vai ser a virada desse ciclo. Se souber fazer bem a virada do ciclo e justamente não ficar... temos que ficar com essa meia dúzia aqui, claro, porque foram campeões. Que os velhinhos tiram o lugar dos guris. Se souber fazer essa renovação e dar esse pulo, entra nessa lista? Tem tudo para se reestruturar forte. Mas aí começa a ficar gente daqui, gente dali, aí é salário alto, é cara mais velho, que não está rendendo tanto em campo. Sim. E aí vai se prolongando. O que a gente viu no Inter, 2012, 13, 14. Os caras mais rendem mais na resenha do vestiário do que na bola. Aí não precisa, né? Fabrício, deixa eu entrar num assunto delicado que é até xarope falar, porque parece que o cara está sempre martelando e querendo crucificar alguém e tal. Já foram execrados publicamente, já vazaram os nomes, tem mais Ministério Público, vai ter Conselho de Ética, vai ter reunião do Conselho e tudo mais. Anteontem, no preliminar, o doutor Roberto Sigma disse o seguinte, que estranha que outros 2 não tenham sido arrolados como também
partícipes dessa situação toda que aconteceu aí na apuração da comissão do Internacional. O outro vice eleito, Luiz Henrique Nunes, porque não é possível que o Afatato esteja respondendo por tanta coisa e o Luiz Henrique Nunes fique ileso a tudo, tendo sido eleito também e tendo participado da administração do presidente Vitório Pífaro até o último dia. E, aliás, concorreu junto com o Afatato para a presidência do Internacional. Ele era vice-presidente. Exato. Então, mostra que estiveram juntos o tempo inteiro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não sei se por todos os dias da vida, pelo jeito não. Né? E o Sandro Farias, que por ser da transparência, Controladoria e transparência. da controladoria e não podia deixar chegar no ponto que chegou. Como é que você vê esta análise e dessa situação que vive o Internacional, que é inacreditável, inacreditável. Os saques no caixa de 2 em 2 dias, um negócio assim, estarrecedor. Eu acho que... E até quero que tu analise também a situação do Limeira, que fez pronunciamento público, fez depoimentos embasados, com testemunhas, enfim. Sim. Eu estou perguntando porque você fez parte da administração. Claro. Vamos lá, vamos tentar ir por partes até para chegar nesse final aí. Como tu falaste, né, Rec, o início da tua fala é o meu início, né? Eu acho que esse relatório aí, essa última comissão, ela, né, e por ter vazado nomes, enfim, né, ela tem um viés também, Rec, também muito político, tá? Porque o próprio Sigmund falou que apontou mais 2 pessoas porque não estavam, né? Mas é que, para mim, é claro, a primeira comissão, chefiada pelo Amarante, até que nós falamos aqui agora, né, há pouco, enviou um relatório com algumas indicações. Nessa, por exemplo, não estava essa questão do Limeira, que aponta o Limeira, né? Essa nova comissão pegou esse relatório, escolheu alguns itens e criou fatos novos, tá? No caso do Luiz Henrique, ele era vice-eleito, mas ele não assinava as notas que se dizem, né, que não tem obra ou que teve os saques no caixa, enfim, né, que também a gente não sabe a destinação desses saques, né, não vai ser eu que vou julgar, a gente precisa esperar também a defesa das pessoas, né, e é isso que a gente não está vendo. Então, por exemplo, assim, ontem eu vi, há 2 dias atrás, lá no teu programa da Grenal, vi que teve um conselheiro que, mesmo sem ter as defesas, ele já condenou todo mundo. Antes de ler as defesas das pessoas que estão sendo acusadas, digamos assim, nessa reunião do Conselho. Então, tu vê que é um caso político, né? O próprio caso do Limeira, tu falasse, ele veio, fez uma defesa escrita de mais de 31 páginas, foi muita com grana. Anexos. Mas aí é que tá, Rec. Eu não sei dizer se é muita grana. O próprio Limeira, ele pediu os extratos dos últimos 10 anos para comparar se o cartão dele tem muito gasto ou não. Foi negado, né? A gente está falando ali de um valor de R$80 mil em 2 anos, né? Não sei dizer se é alto, tá? Não sei dizer porque a gente não pode comparar os outros anos. Ele, por exemplo, fez esse pedido, foi negado, né? Comparado com uma compra de um camarote de R$1 milhão também, né, de reais, que ele comenta por que não veio, né, à tona, também foi negado. 1 milhão para 80 mil é bastante diferença. Então, por isso que eu acho que tem um viés político para algumas pessoas ali também. Como é que tem na defesa dele ali, tem na defesa. Agora eu não me lembro, mas teve uma compra de um camarote. Foi devolvido um camarote, enfim. Não, o clube comprou um camarote de R$1 milhão. Recomprar no caso. Exatamente, de R$1 milhão e não apareceu no relatório. No mínimo, antiético poderia ser colocado isso, comparado com os R$80 mil gasto dele. Por exemplo, esses dias, vamos comparar, eu quero comparar, por isso que eu digo, não dá pra gente saber se é muito ou não. Vou dar um exemplo, esses dias teve uma foto na rede social da direção do Grêmio com o pessoal do Tucumã, né? Então, o presidente Romildo, estava o Thiago Floriano e estava a diretoria toda do Atlético Tucumã. Quem é que paga aquela refeição, aquela janta ali? É o clube. Óbvio. Né? Então, nesse caso também, quando tinha esse tipo de evento, quem pagava era ele, com o cartão destinado a ele para pagar esse tipo de despesa, né? Então, por que esse tipo de fato, no caso dele, veio à tona, entendeu? Esse tipo de questão. O presidente, eu não sei agora se... Tem que ver a defesa dele, não apareceu a defesa ainda, né? Mas o presidente é o presidente do clube, ele é o responsável principal.
né? E não sei se aparece a assinatura dele naquelas notas de saque, né? Enfim, essas notas de saque eu não sei para que foram destinadas, então deve vir nas defesas agora, né? Então a gente tem que esperar para ver essas defesas, ler e o conselho vai julgar. Mas entregaram as defesas? Não sei. Só o Limeira tinha entregue. Então é a única que a gente pode ler e ver, né? Mas as outras eu não sei. Então a gente tem que ver. A gente não sabe se é para pagamento de bicho, se é para pagamento de quê que é, entendeu, Rec? Então tem que ler a defesa, tem que ver se vai ter defesa também, né? Mas como tu falaste, botando os nomes assim, o pessoal já está julgado. Mas aí uns, né, no caso, né, que tu falaste do Limeira, ele não tinha mandado a defesa ainda, o cara já estava dizendo que ia condenar os 4. Né? Então a gente tem que ler, tem que analisar e tem que poder comparar para ver se essas práticas eram feitas ou não. No caso dos saques, eu tenho certeza que não, né? Mas temos que ver se os dirigentes vão vir, vão se defender, né, para a gente poder ter um embasamento, né? Fora isso, a gente tem que esperar essa reunião para ver o que vai acontecer, ou as defesas escritas, no mínimo. Eu ouvi dizer que tem um dirigente comprando casa em Portugal. Já voltamos. Bem, nós estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa e falamos bastante já desse episódio que envolve o Internacional. Como disse o Fabrício Berto, tem que ter a ampla defesa, mesmo que seja na justiça comum. Se tiver que entrar, e parece que o presidente Vitório Pífero entraria ou não vai entrar, né, por isso que não se defendeu. Enfim, a justiça existe para isso, né? Não é nem o jus esperniantes que eu ia dizer. Se tem documento, se tem como dizer, se tem como comprovar, inclusive tem funcionários, né, que repassavam o dinheiro. Exato. Por que repassavam? Tá bem, o outro é meu patrão, tá, mas ele justificava como? Aí depois enquadraram com as notas. Essas notas aí é difícil de explicar, né? É uma situação complicadíssima. E é bom reforçar, porque às vezes o telespectador fica se perguntando: mas eles falam disso e não abrem espaço para os envolvidos defenderem. Todos estão permanentemente convidados. O dia que quiserem estar aqui, eu já liguei para todos. Está aberto. Embora o presidente tenha escolhido um prefixo, que eu acho que ele mandava as perguntas por escrito, né? Porque era um papai e mamãe de 5ª categoria. Aí o presidente é sempre no mesmo lugar. Aí, né? Fica ruim. Quanto mais faz isso, pior fica. Parece coisa combinada. Isso não funciona. Vai para a coletiva. Tem coragem de ir para o rádio? Vai para o pau. Vai para a coletiva. Qual é o problema? Né? Então, se quiser vir aqui, eu até cedo o espaço aqui para outro jornalista sentado, não tem problema nenhum. Fica o mesmo programa. Né? Como disse uma vez o presidente Odoni, né, numa entrevista lá na Caldas Júnior, ele disse assim: estou aqui apesar de tu e o Wiltor, né, que é o Wilton, né, pegarem no meu pé permanentemente. Mas foi lá. Depois perdeu a coragem também. Aí jogou só em casa. Só Teve um debate. Papai e mamãe também. Na época da eleição, Fábio Koff versus Paulo Odoni, teve um debate que ele, no dia do debate, desistiu de participar porque tu serias o mediador. Exatamente. Quem? O Odoni desistiu. Fugiu do debate? Não dá para falar em fugir do debate, senão alguém vai se ofender, vai pensar que eu estou falando de outro assunto, tá? Nós estamos falando de Paulo Odoni e Fábio Koff. Não vem querer me xingar na internet. Casos passados. Aí. Qual foi? Foi o presidente Vitório Pífero que disse que não viria aqui num debate também, porque eu não tinha isenção necessária. E coitado do Cabeleira que assinou aquela nota. Mas ele não meteu atestado, né? Ele só falou que não vinha. Então, aí aqui não teria isenção necessária, não sei o quê. Não, mas o problema tinha que me vetar nos outros programas, porque debate a gente só pergunta é só seu tempo, candidato. Só pá, bola. Mas no debate não tem problema. O debate é tempo cronometrado. O presidente, até a nota até pouco inteligente, né? E o coitado do Cabeleiro, depois ele correu o Cabeleiro, sacaneou o Cabeleiro. Agora, o presidente Paulo Odoni, nesse caso, deve ter se arrependido, né? De não ter ido ao debate. Primeiro que ele perdeu a eleição, segundo porque ele é bom no debate, né? Ele é bom orador, quem conhece ele sabe, né? Foi vereador, foi deputado. Mas que às vezes não tem argumento. Né? É jurista. Às vezes, por mais que forje a situação... Não... E vamos combinar que o ex-presidente Fábio Koff era um adversário duro de enfrentar, né? Ele era muito forte. O presidente Fábio Koff ganhou a eleição de 2000 e... A eleição que elegeu o presidente Duda foi que ano mesmo? 2008? Aquela eleição foi ganha por ele. Se ele não entrasse no processo, o presidente seria o Antônio Vicente Martins.
que, na minha opinião, teria sido um bom presidente. Sim, o Antônio é muito bom. Sou suspeito até para falar do Vicente, que ele é meu amigo. O Grêmio tinha bons candidatos. O Homero Bellini também. Sim, mas também, quando o presidente Koff entrava, esculhambava. Pendia para um lado. Era o desequilíbrio, né? Era o fator de desequilíbrio das eleições. Será que ele volta um dia a concorrer, o Homero? O Homero teve aqui, acho que foi a única entrevista que ele deu. Né? Ele saiu um tempo, né? Eu acho que o grupo dele vai trazer algum outro nome, né? É provável que eles tenham. É muito bom o grupo, o Grêmio Independente. Eles têm muitos quadros, né? Eles são... tem muita gente lá, né? Apesar de que, enfim, o ambiente do Grêmio, ele calmo. Ele se estabilizou. O movimento né? também é bom, né? Tem gente estabilizou. boa. Tem muito mérito do presidente Romildo nisso, né? Não é só porque ganhou títulos, né? Mas é porque tem no perfil o jeitinho. dele, no modo de atuar também um desejo de conciliação, de minorar divergências, de buscar dar ao clube, ao ambiente político do clube... Habilidade. Uma serenidade que não atrapalhe as coisas do futebol e as coisas de interesse do clube. Isso é mérito dele. Bom, atualizando aqui a rodada do Brasileirão, Flamengo e Fluminense, 17 horas... Santos e Corinthians às 19, Bahia e Paraná às 21 horas, 3 jogos interessantes no sábado, aí, com bom valor agregado. No domingo, Chapecoense e Vitória, Vasco e Cruzeiro, Internacional e São Paulo, Palmeiras e Grêmio, Atlético Mineiro e América Mineiro, Atlético do Paraná e Sport. E na segunda-feira, Ceará e Botafogo. Esse é o jogo para o Ceará se consolidar. Ganha do Botafogo. Aí deu, aí escapou. E aí eu acho que 43 pontos vai escapar. O Lisca? 43, 44 vai escapar. Em alguns anos caiu com essa pontuação, né? Mas já também se escapou com menos. A conta de segurança acho que é 46, né? Quantos pontos fez o Internacional em 2016? 44, 45, por aí, né? Por aí. Mas vê que esse ano está com menos de 37, 38% de aproveitamento. Né? 37, 38%. Multiplica aí, Maurício, 114 por 38. Quem tem muita dificuldade também, além do Sport, que está muito mal, enfim, do Paraná, que já caiu, é a Chapecoense, né? Multiplicar tá 114 por 38. 114 por 38. 38, tá. 4.332. 43 pontos. Eu acho que para a Chapecoense não 43, 44. 44 é certo que escapa. 44. Eu acho que pode ser, acho que esse ano sim. Essa projeção desse ano, 44 dá para contar. Mas o 45 é o ponto que você tem que fazer para não depender da projeção das últimas rodadas. E tem a questão de merecimento também, no caso do Lisca, que é o seguinte, o cara que ergue um time do jeito que ele ergueu, um time que estava praticamente rebaixado, já merece ficar na Série A. E o outro que merece também... uma lembrança mais honrosa também é o Adilson Batista, né? Que é um treinador que voltou para o mercado e arrumou um time também já numa se perder para o Galo amanhã, já está na alça de mira de novo. Ele vai 43. Ele vai sofrer até a última rodada, mas eu acho que o Adilson vai dar um jeito naquilo lá para escapar. Mérito dele também, né? O Inter, quando cai com 43 e o primeiro que se salva é o Vitória com 45. Mas no ano passado o Vitória escapou com 43 Se o Inter caiu com 43, se o Vitória tivesse feito 44, escapava. Vitória é a terceira vez que está batendo na trave. Uma hora vai. O Vitória também, Jesus Vitória está fazendo força. Tu tá secando o Vitória? Sempre seco o Vitória. Seco o Vitória. Eu não seco, mas eu olho assim, é muito limitado o time do Vitória, é muito ruim. Contra o Internacional, sim. Claro, aí teve aquele lance atípico do pênalti, não sei o que, tá, mas parecia que era uma questão de tempo, assim, para o Internacional fazer o gol, porque o time era muito ruim. Ano passado, Rec, o Vitória segura com 43 pontos, mesmo a pontuação do Curitiba. Foi no saldo de gols. O Vitória tinha saldo -8 e o Curitiba -9. Sim, e o Vitória, se eu não me engano, ano passado fez um gol aos 49 do segundo tempo, se escapou, empatou o jogo, ganhou o jogo. E a Chapecoense ganhou do Curitiba também no final. Também, na mesma coisa. Foi o gol nos dois jogos. Teve um outro jogo que salvou o Vitória, que foi o jogo contra o Corinthians, né? O Corinthians não perdia para ninguém, era o Wagner Mancini, o treinador, o Vitória vai lá, surpreende o Corinthians, que era um time que ganhava de todo mundo no Itaquerão, faz 3 pontos e ali ele consegue se recuperar. Já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do nosso Cadeira Cativa. Estava me lembrando aqui o Fabrício Berto no intervalo, eu perguntei sobre quem vocês acham, posso me
colocar no contexto aí, que vai cair e nós acabamos não respondendo. Exatamente. E faltou também a porradinha do Alexandre Mayer no Tite pelo Everton, a situação do Arthur. Ele ameaçou no primeiro bloco e disse, não, vamos deixar pro último, para segurar a audiência. Ele anda nervoso. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Vejam só a categoria das casas. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas, pode ligar agora, é feriado, mas já deixa alinhavado aí o acerto com o Fernando. 98631-7709. Fala com o Fernando, mas já aproveita, vai visitando o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro quente, isso, as casas são maravilhosas. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. É um acontecimento ir lá conhecer o cachorro-quente do R, se você ainda não conhece. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro-quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, ali em frente ao Colégio Rosário. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional José do Patrocínio 385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, Grande Seu Edson. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Está longe ainda de terminar. Encomendas lá na Laúde 3362-2020. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, garantia certificada. Se disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem mais um desconto especial de 20% na linha automotiva. 3 vezes você pode pagar no seu cartão de crédito. Ligue, agende de instalação, guarde esse número, 30 21 23 23, ou pode ligar agora pelo WhatsApp da Natália, 99683-3199. A Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção, você está com dificuldades para ouvir a televisão ou para ouvir os seus familiares? Aqui está a solução. Olha só, bonitinho, ó. Olha aí, ó. Nem aparece, ó. Tira, bota, tira. Olha aqui, ó. É isso aí. Né? Você pode estar provavelmente com perda auditiva. Se está com dificuldade de ouvir, é perda auditiva. E aí está aqui, ó. Há mais de 18 anos, a audição, aparelhos auditivos, melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. Quer dizer, está um monte de gente falando, berrando, ainda assim quem tem dificuldade para ouvir, ouve e entende tudo. Tem outro tipo de aparelhinho aqui também, ó. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar, quer dizer, só comodidade, no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Não precisa comprar os dois, eu estou mostrando para você optar aí. 3224-5681. 3224-5681, audicao-rs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Bom,
Quem vocês acham que cai? Os que estão ali já? Ceará, Vitória, Sport e Paraná. O Ceará não está ali, né? Quem está ali é a Chapecoense, porque pelo índice de aproveitamento, se todos... Mas é 37% o aproveitamento do Ceará e 36,9% o da Chape. Então estaria caindo da Chape. Não, mas é empate técnico no aproveitamento. E o jogo que tem a menos o Ceará é fora de casa contra o Cruzeiro. Na margem de erro. A margem de erro. Margem de erro, apertadinha. Para mim são esses aí, Paraná, Chapecoense, Sport e Vitória. Isso é desejo ou É desejo e eu acho que é o que vai acontecer. Você acha que esse ano, então, você lava a alma? Acho que esse ano a gente lava a alma com a Vitória. Vitória vai e não volta nunca mais. Chapecoense também, você quer que vá para esse caminho? Chapecoense não, mas é que, né, demorou assim, né, tá se reestruturando ainda, a gente sabe dos problemas que aconteceram. E o Inter perdeu para 2 desses aí, hein? É por isso que às vezes faltam os pontos no final do ano, né, Rec? O Campeonato Brasileiro é simples. Tu tem que fazer a melhor campanha dentro de casa e matar os pequenos fora. Os pequenos, ditos pequenos, ou os que estão mais... Vamos lá, vou mudar a expressão. Os que estão mais abaixo da tabela. Esse ano quem é que está mais abaixo da tabela? É Vitória, é Sport, é Chapecoense e é Paraná. O Inter perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Sport... Né? E esses pontinhos vão fazer falta lá. O Grêmio empatou com 3 deles, né? O Grêmio empatou com a Chapecoense lá, com os reservas, empatou com o Sport lá, acho que com os reservas também, antes da virada da Copa, e empatou com... Paraná. Com o Paraná também, lá na Vila Capanema. O Inter ainda tem uma pequena chance de se recuperar, pequena que eu digo em termos de título, né? Mas o Inter pode ganhar ainda do Ceará e do Paraná. Porque o Inter ganhou 2 do Vitória e ganhou do Ceará aqui. Mas essa é a minha conta, né? Que é ganhar todas em casa. Vamos lá, ser campeão. O Inter é a melhor campanha em casa. Tem que seguir nessa toada. Tem que ganhar todas em casa e ganhar 2 fora. Não, se ganhar uma fora já é campeão. Se ganhar todas em casa... É que depende do jogo do Grêmio Palmeiras aí também, né? Do Palmeiras. 74 vai ser campeão. É que depende do Palmeiras. O Palmeiras tem uma tabela fácil nos últimos 15 pontos disputados. É que se o Palmeiras fizer os mesmos 74, o campeão é o Palmeiras. Aí o Inter periga fazer precisar 75. Eu vou só ajudar vocês nesse cálculo. Vou ajudar vocês nesse cálculo da parte de baixo. A Chapecoense tem 31 pontos. Pelo cálculo do REC, ela tem que chegar a 43. Faltam 12. 12 em 10 jogos. A Chapecoense, nesses 10 jogos, joga em casa com o Vitória, joga em casa com o América Mineiro, joga em casa com o Botafogo, em casa com o Sport Recife e na última rodada em casa com o São Paulo. Tem 5 jogos em casa, 4 com times da parte de baixo. Se ganhar os 4, já fez os 12. Mas não vai ganhar 4. Eu também acho que não vai ganhar. Não sei. Aí, não vai ganhar 4, mas pode buscar ponto. Mas aí tu tira ponto do Sport, tira ponto dos adversários diretos. Fora de casa, a Chape enfrenta o Cruzeiro, jogo difícil. Terrível. Bahia, confronto direto. Terrível. O Santos, terrível também, mas não sabe como é que vai estar o Santos até lá. O Grêmio e o Corinthians. Esquece, né? Fora tá... Mas o Corinthians na penúltima rodada... vai ter que ganhar 4 em casa. Fora vai fazer um ponto. Tu tem razão, Maurício. Vai ter que ganhar 4 em casa. O Corinthians na penúltima rodada pode não estar lutando por nada mais no campeonato, né? Tu não mesmo esquece, assim, é um time melhor que a Chapecoense. Né? É claro, não esquece que vem fora com a Chapecoense também vão fazer guerra lá na Arena Condá. Sabe que a minha frase ela pode ser dúbia, né? Pode cair um com 43 se salvar um com 43. Claro. Porque o ano passado o Vitória se salvou com 43, mas o Curitiba caiu com 43. E a mesma situação do ano passado. É muito no fio da navalha, né? Mas assim, ó, eu acho que são os 4 o Avaí caiu com falou, 43 no ano passado. Também. Só que esse ano periga se salvar todo mundo com 43. Pode. O Vasco, que é um dos que está brigando ali embaixo, tá? Para ajudar eles para vocês definirem. Quantos pontos tem o Vasco? O Vasco tem a mesma pontuação, 31 também. O Vasco também tem que fazer 12. Enfrenta o Cruzeiro agora em casa. Depois joga fora com o Sport Recife. Mas vamos pegar primeiro os jogos em casa. Cruzeiro, Internacional, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. De ser consciência não ganha nenhum. É ruim, hein? Os jogos fora do Vasco da Gama. Do Atlético Paranaense. O Atlético não faz nada. Ou do Inter, que gosta de ressuscitar morto. O Vasco fora de casa enfrenta o Sport Recife, que é confronto direto. Clássico com o Fluminense. O Grêmio na Arena. O fora de casa, o Corinthians fora de casa e o Ceará. Vou fazer uma substituição, tá aí o grande que vai cair esse ano. Tá aí o grande. Que pedreira. Chapecoense, que loucura Vasco que o Vasco tem a tabela terrível. Que loucura que o Vasco arrumou, hein? Valentim,
O problema do Vasco é que eu olho pro time do Vasco e eu não enxergo a melhora. Assim, o Vasco agora trocou de treinador pela 10ª vez. Mas o Valentim... Vai reagir, vai fazer uma sequência de 2 vitórias, vai não sei o quê. Nada acontece. O Vasco dos últimos 5 jogos empatou 4 e ganhou 1. Tá aí a tabela do Ceará. Vamos lá. Perdeu, ó. Vamos lá, vamos para a tabela do Ceará. O Vasco tem que levar todos os jogos em casa para São Januário. O Valdir Bigode, cara. O aproveitamento do Valdir Bigode, quando pega de interino, é muito melhor. O Jorginho, quando sai, diz o Vasco vai se salvar mantendo o Valdir Bigode. Tem que dar tempo para ele. A tabela do Ceará, em casa, enfrenta o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Paraná Clube e o Vasco da Gama. Podia ganhar 3 em casa. 3 confrontos diretos. 3 dá 39, vai precisar 4 pontos fora de casa. Fora de casa, o Ceará. Fora de casa, o Ceará enfrenta Palmeiras e Cruzeiro na sequência. Enfrenta o Sport Recife, o Bahia, o Fluminense e o Atlético Paranaense. É difícil a tabela do Ceará também. Difícil. Olha, vai ficar entre Ceará, Chapecoense e Vasco. Mas o Ceará tá estabilizado, tá na ascendente, né? Tá aí, vamos ver o Vitória. Vamos lá. Eu nem vou olhar do Sport. O Ceará vem pontuando bem. Esse é o problema do Vasco, né? E da Chapecoense também. A Chapecoense não tá tão bem, não. A sequência do Vitória começa... Vamos lá, os jogos em casa. Tem o Corinthians, tem o São Paulo, o Bahia, o Atlético Paranaense e o Grêmio. Tá feio também. Tá feio também. Fora de casa, enfrenta a Chapecoense, enfrenta o Paraná Clube, o Sport Recife, o Cruzeiro e o Palmeiras. É ruim. É ruim também. O Vitória vai. Dá pra gente dizer que entre esses 4, eu nem vou botar o Bahia, que tem um elenco um pouquinho melhor, e nem o América. O Bahia e o América também. Então, Vasco, Chapecoense, Ceará, Vitória, desses 4, 2 caem. Não, mas o Bahia dá pra colocar porque ele divide foco com a Sul-Americana. Não tem elenco pra tudo isso, a sequência do E Bahia. o América Mineiro vai depender, se tomar uma chinelada do Atlético, já vou botar ele Vamos lá, o Bahia, jogos em casa. Mas então vou tirar o Botafogo com 34. O Botafogo o Botafogo não vai cair. De 9 pontos. 9 pontos. Tem um bom treinador. Tem bom treinador, Vamos lá. tem jogadores. O Bahia, no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Paraná em casa. Depois ele enfrenta a Chapecoense em casa, o Ceará em casa, o Fluminense em casa e o Cruzeiro. Fora de casa, o Bahia enfrenta o Botafogo no Rio, Corinthians em São Paulo, o Clássico Bavi, fora de casa, o Atlético Mineiro e o América Mineiro. É que tem muito confronto direto, né? É muito confronto Quem direto. ganhar mais os confrontos diretos, mata 6 pontos ali. Olha aqui, ó. América, Bahia, Vasco, Chapecoense, Ceará, Vitória e Sport Recife, desses 7, cai em 3. Cai mais de 50% desses 7. E o ano que vem, que é por ranking, desempenho dentro de campo, aparição... e vai influenciar a grana que cai para pagar o 13º. Ah, sim, né? O dinheiro. Uma boa parte desses clubes... O América Mineiro, que o REC colocou aí na briga, os 3 próximos jogos é o clássico com o Atlético Mineiro, é clássico regional, o jogo com o Grêmio tem peso, mesmo com as reservas vai bem, e depois enfrenta a Chapecoense em Chapecó. E quem é que vai subir, hein? O difícil. CSA vai subir? Tá no G4, né? Fortaleza, Goiás... Fortaleza é certo. Fortaleza e Goiás. CSA e Havaí, é isso? CSA Por enquanto é por aí. Fortaleza, Goiás, CSA e Havaí nesse momento. O quarto tem quantos? O quarto tem 48 pontos, que é o Havaí. Guarani, Atlético Goianiense, Vila Nova tem 45. É de 48 para 45. Então são esses aí. O Curitiba tem 43, mas em 8 jogos... Coloca o Bahia. Coloca o Curitiba, aliás. Só vou subir, né? O Coxa é o 8º com 43. Mas agora melhorou agora. Chegou melhorou, o Argel, ele ganhou uma assim, porque tava... O Coxa... Pezinho no chão. Então, CSA, Goiás e Fortaleza, vocês acham que já subiu? Não, Fortaleza sim, né? E aí o Havaí é o quarto? O Havaí é o quarto. Mas o Havaí é de chegada na Série B, né? O Havaí é o time que mais sobe, né? Mas vamos lá, desconsiderando os jogos de hoje, final de semana da Série B. O Fortaleza, dos últimos 5 jogos, ganhou 3. Os últimos 3. Então, perdeu os 2 primeiros, ganhou os últimos 3. O Goiás tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas tá com média para subir. Do campeonato que estava lá embaixo, subiu... Não perde a 4 partidas, também tende a subir. O CSA
Dos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Tá mediano. Razoável. O Avaí, dos últimos 5 jogos, perde 3 e ganha 2. Guarani, dos últimos 5, perde 1, empata 2 e ganha 2. O Atlético Goianiense ganha 1, perde 2 e empata 2. Então, e o Juventude está jogando com o Goiás. O Juventude tem que criar vergonha na cara e ganhar 2 em casa, como o Brasil fez. Ganhar 2. O Brasil ganhou uma fora do Criciúma. O Brasil saiu do Z4. Aquilo eu meti com o olho, né? Eu também. Eu estava num restaurante, aí eu fui pagar a conta e um amigo. Aí eu disse, vai sair o gol do Brasil. Eu sou muito amigo do Ricardo Zimmermann, irmão do Rogério Zimmermann. Sim. Aí eu tava de costa pra TV, 0-0. Aí foi bater uma bola o Rafael Gava, aquele que era do Caxias, que eu acho muito bom jogador. Inter e Grêmio podia ter esse cara aí, do Edenilson ali, o Grêmio, que saiu o Arthur ali pra segunda, terceira do meio campo ali. Cara barato e mudou o time do Brasil quando ele foi pra lá, com o Rogério. E aí ele, na bola parada, né? Tem uma falta, aí deu o escanteio, eu disse, agora vai ter que sair o gol, o último minuto, né? E aí saiu o gol no escanteio. O Brasil não cai mais. Não, acho que não. Agora a Juventude está mais a perigo, né? A situação do Juventude é complicada. O Brasil tem 37? O Brasil tem 37, já com 31 jogos. Eu acho que na Série B vai precisar 44 pontos. 44. Por quê? Porque não tem um lanternaço já rebaixado. O Boa tem 26, né? Boa tem 26. É só o Boa, né? Boa 26, Sampaio Correia 29, Juventude 32, Paysandu 32 antes da rodada. E quem é o último que sai da zona? O último que sai da zona é o CRB com 32. Tá na mesma sai no saldo pontuação. de gols. É menos 10 a menos 11. Tomar vergonha sai. CRB e Paysandu já realizaram 31 jogos. Só repete lá da ponta de cima, mano. Ponta de cima, Fortaleza 56, Goiás 50, CSA 50, Avaí 48. Esses estariam subindo antes da rodada. Fim de semana, Inter e São Paulo. 2-0 pro Fabrício Inter, 2-0 pro Inter, aí é a retomada e a subida rumo ao título. Alexandre Maia. Palmeiras 0, Grêmio 1. Um abraço pra minha turma lá do Grêmio Multicampeão, pra todo mundo que tá nos E assistindo. tu nem deu pau no Tite hoje. Um abraço pro professor Adenor Bach aí que gosta Tu acha que ele sacaneou o Grêmio? Tenho certeza. Não tem nem dúvida. Só convocou um jogador do futebol brasileiro, o jogador é meu. Sacanagem. Quando não convocava os caras do Grêmio, os gremistas reclamavam. Agora convoca, reclama também, né? Deixei pra vocês. Deixei pro final. Pras crianças. Um beijo às crianças. Um abraço. Filho, ó. Parabéns, Luiz. Feliz Dia da Criança, filho. Tchau, tchau.